Olá você que acompanha os conteúdos aqui da Empíricos. Meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na casa de algumas séries como Palavra de Estrategista e Double Income. E hoje eu queria conversar com você um pouquinho sobre um evento super importante que aconteceu agora, a chamada Super Quarta-feira, né? Autoestima maravilhosa. Quando tem uma reunião de política monetária do Brasil e dos Estados Unidos, a gente chama de Super Quarta. Então, acabou de acontecer esse evento, foi um evento super aguardado no mercado. E os resultados têm desdobramentos práticos para o mundo dos investimentos e para a economia real, inclusive. Então eu quero conversar com você sobre o que aconteceu, de onde a gente está vindo e para onde nós vamos agora. Antes de começar, eu convido você que não é inscrito no nosso canal a já se inscrever, compartilhar o conteúdo com seus amigos e comentar aqui embaixo novos temas para tratarmos em futuros vídeos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, tá certo? Então, qual o resultado da Super Quarta-feira, né? Esclarecendo novamente, Super Quarta-feira é o dia, né, a quarta-feira que nós chamamos, que tem ao mesmo tempo a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, definindo taxa de juros, e também o Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, a sigla em inglês FOMC, Federal Open Market Committee. As duas acontecem no mesmo dia, uma depois do almoço dos Estados Unidos, do Brasil depois do fechamento de mercado, acontecem juntas, Super Quarta. De onde a gente está vindo, né? Por que era tão aguardado essa Super Quarta-feira, né? Primeiro que a gente já está vindo de um patamar de inflação muito alto. A gente tem que lembrar, na verdade, que os bancos centrais eles foram desenvolvidos em um primeiro momento para endereçar eventuais instabilidades nos preços. Então a ideia central é a de preservação do poder de compra. A preservação de poder de compra da moeda, evitar com que as pessoas percam disponibilidade de renda, porque imagina, você ganha seu salário, a inflação vem, você vai ter que gastar mais dinheiro com itens básicos e vai ter menos disponibilidade de renda e, portanto, começa a afetar a atividade. Então, a ideia do Banco Central é formar uma maior previsibilidade na economia, estabilizando os preços. E para isso ele tem algumas ferramentas, a mais famosa delas é a taxa de juros. Então a gente já vem de um patamar de inflação muito exacerbado, né? O Brasil com 10%, mais de 10%, dois dígitos, né, de inflação em 2021, entramos esse ano com dois dígitos ainda e acelerando, o que é problemático. Nos Estados Unidos, o patamar de inflação mais alto em 40 anos, a gente tem também inflação na Europa, muito exacerbada, ou seja, nós estamos convivendo com patamares de inflação mais elevados, principalmente comparativo em relação aos últimos 10 anos, né? Esse período pós-crise de 2008, que a economia ficou um pouco esterilizada nos países desenvolvidos e a inflação, o nível de inflação nesses países especificamente também ficou muito baixo. Então a gente já vem com uma inflação pós-pandêmica por conta da quebra das cadeias de suprimentos. Imagina que durante a pandemia você teve a quebra de várias, você desliga a economia, né? Tira ela da tomada e depois coloca de volta, os setores eles não conversam entre si em um primeiro momento. Isso faz choques de oferta e de demanda em vários segmentos e, claro, vão se propagando nos preços da economia. Então você já tinha essa quebra da cadeia de suprimentos e você tinha exacerbação dos estímulos monetários e fiscais. Então o Banco Central jogando dinheiro na economia, governo vindo e tacando dinheiro na economia, e aqui no Brasil, por exemplo, auxílio emergencial e não sei o quê. Então você tinha muito dinheiro na economia e você tinha um choque de oferta e de demanda por conta dessa quebra da cadeia de suprimentos. Entre outras coisas, esses são dois pontos mais relevantes, né? E você, por isso, já vinha disso e teve outro problema muito sério agora, que é a questão da guerra na Ucrânia. Apesar de parecer distante, não é, porque afeta diretamente commodities energéticas e commodities agrícolas. Em que sentido? A Rússia é um grande produtor de petróleo no mundo, o terceiro maior produtor, 10% do output global de petróleo vem da Rússia. E também é um grande produtor agrícola, sem falar do fornecimento energético de gás para a Europa também, que é super relevante. Ou seja, as sanções sobre o país fez com que a economia se desligasse do mundo globalizado e, portanto, houvesse uma falta daquilo que eles anteriormente ofertavam. E, portanto, novamente, mais um choque muito parecido com o que aconteceu aqui, só que com proporções maiores para energia, né, petróleo, combustível subindo para caramba no Brasil e nos Estados Unidos, preço da energia também disparando, né, na Europa, por exemplo, por conta do gás, e commodity energética por conta da grande produção agrícola, em especial da Ucrânia e da Rússia, em especial de trigo, de milho e de soja
que também gera um choque de preços, né, para o produtor. Tem também a questão dos fertilizantes, a Rússia sendo um grande exportador de fertilizantes, o Brasil sendo um grande importador, por exemplo, mais de 80% dos fertilizantes brasileiros são importados, dos quais mais de 20% vem da Rússia, ou seja, a falta desses fertilizantes, potássio na verdade, né, fertilizantes intermediários, provoca também inflação de preços no produtor agrícola e, consequentemente, no consumidor em um segundo momento. Então você tem inflação já de antes, você tem choques inflacionários de agora, e a gente estava também em um momento um pouco delicado, que a gente estava tentando flertar com uma certa normalização econômica. O que eu quero dizer com isso? A gente teve uma grande crise em 2020, uma grande recuperação em 2021 e agora a gente tenderia a voltar à normalidade. Esse era o contexto em que a gente estava flertando, né? Ou seja, a gente já tentava voltar para um patamar de crescimento mais saudável, em patamares de inflação muito elevados, o que fazia com que os investidores temessem com um cenário muito maligno chamado de estagflação, que é a estagnação de crescimento e inflação de preços, né? Então você não cresce e você tem inflação de preços. Isso é o pior de tudo, né? Isso corrói renda, isso é super problemático para a qualidade de vida da população de maneira geral. E daí veio a super quarta-feira, né? O que aconteceu nessa super quarta-feira? Primeiro, no Brasil, a gente já está num final de ciclo de aperto monetário, né? Então a gente já vem de várias reuniões, vários meses apertando política monetária, contraindo liquidez do mercado, elevando juros, e a gente, como esperado, elevou mais uma vez em 100 pontos base, né? BPS, Base Points, ou 1 ponto percentual, para 11,75% ao ano, a taxa mais elevada desde 2017, quando a gente estava ali em 12,25%, abril de 2017, salvo engano, e contratou mais 100 pontos base para maio, mesmo diante de tais incertezas, o que deixou o comunicado, né, um pouco confuso. O comunicado foi super complicado, o movimento já era esperado, mas a surpresa veio pela ambiguidade de alguns comentários do Banco Central. A gente não sabe muito bem para onde ele quer levar. Isso faz com que o mercado perca um pouco de aderência nesses preços, né? A reação do mercado fica um pouco mais truncada. É claro que, de maneira geral, a gente precisa elevar os juros, né, para um patamar acima do juro neutro, que é aquele juro que não acelera nem desacelera a inflação. Então a gente já está nesse patamar para desacelerar a economia e conter a inflação, conter a elevação dos preços, mas a gente não sabe até onde ele vai, né? Isso é um problema, a falta de previsibilidade dos movimentos diante desse contexto. Uma contratação de 100 pontos não conversa muito bem, gerou um certo mal-estar, né, principalmente por conta do atraso, né, o comunicado veio super atrasado ontem, não costuma acontecer, então gerou essa questão, mas ainda assim apertou. E aqui nos Estados Unidos também, só que diferente daqui, nos Estados Unidos está começando a apertar, então desde o final do ano passado ele já vem diminuindo aquelas compras extraordinárias pandêmicas que eles estavam fazendo. O Banco Central dos Estados Unidos, quando veio a pandemia, ele jogou a taxa de juros lá para baixo e começou a comprar ativo que nem um louco para sustentar os mercados. E desde o final do ano passado ele vem reduzindo essas compras, né, e agora começa a subir juros também. Então foi a primeira alta de juros desde 2018, subiu em 25 pontos base, foi um ajuste mais comedido, porque no começo do ano a gente pensava até que ele podia subir 50 pontos base nessa reunião de março. O que aconteceu? Veja só, a gente já estava nesse contexto de normalização econômica, certo? Ou seja, a gente já estava começando a flertar com uma desaceleração de crescimento. Isso é um ponto. Quando você sobe taxa de juros, você força a economia também a se desacelerar, porque o custo de financiamento fica mais caro, os empréstimos ficam mais caros e o custo de oportunidade fica mais alto. Então você também é uma maneira, né, de controlar a inflação desacelerando a economia. Você já tinha forças que impactavam o crescimento, que impactavam a atividade, a normalização e a expectativa de aperto monetário nos Estados Unidos. Só que veio a inflação. E essa inflação é tão alta, principalmente por estar relacionada com o preço de petróleo, ela é tão alta, consome tanta disponibilidade de renda da população, que ela começa a ter um efeito sobre confiança do consumidor, sobre confiança do empresário e, consequentemente, sobre a demanda. Você desaquece. A inflação por si só já desacelera a economia. É um fator reflexivo aqui, mas, ou seja, se ele subisse 50 pontos base, ele não ia endereçar essa inflação da guerra, não ia conseguir endereçar, e ele ia estar brigando contra a atividade econômica junto com a inflação. Ele não quer fazer isso, porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, ele tem um duplo mandato, ele tem informal. Ele tem que preservar o poder de compra da moeda e ele também tem que zelar pelo máximo emprego, né? A situação de pleno emprego. Nos Estados Unidos a gente está com menos de 4% de desemprego, de taxa de desemprego, ou seja, a economia já estava preparada, a economia estava muito aquecida de fato.
né? Ou seja, ele veio mais comedido porque ele não fez 50 com medo de, não vou subir de taxa de juros demais agora, ser muito agressivo, porque a inflação já vai vir atingindo a minha atividade. Então, se eu for atingir minha atividade também, eu não vou controlar a inflação e só vai prejudicar o meu trabalhador americano. Então, 25 pontos, eles trabalham em bandas, né? Então de 0,25% para 0,5%, e contratou, assim como o Banco Central Brasileiro contratou mais 100 pontos base para a próxima reunião, contratou mais 6 altas em 2022. 6 altas em 2022. A gente deve terminar o ano num patamar de taxa de juros entre 1,75% nas bandas, né, e 2%. É bem elevado comparativamente à última projeção que ele tinha passado, mas ainda assim o mercado já estava precificando isso. E contratou mais 3 altas em 2023 em um primeiro momento. Vamos ver como isso vai se dar nos próximos encontros. E indicou, além de tudo isso, o início da redução do balanço. O balanço do Banco Central vem sendo inchado desde a crise de 2008 e hoje já conta com quase 9 trilhões de dólares de ativos, né, adquiridos ao longo desses anos. Isso é um certo tipo de alavancagem da economia que precisa ser retirada aos poucos. Então ele também indicou redução do balanço em maio. São maneiras de você desestimular a economia, são maneiras de você contrair a liquidez da economia e contrabalancear a inflação que está vindo cavalgando e acelerando, sem perspectiva de no curto prazo desacelerar, talvez no segundo semestre, uma segunda metade desse ano, e já consiga ver sinais mais claros de desaceleração. Mas em um primeiro momento, a gente está vendo sinais, umas forças exógenas, né, brigando muito mais. Até tem a questão da China, né? Eu falei da inflação pós-pandêmica. China veio agora recentemente, falou que vai dar apoio para a economia, para o mercado, etc., mas também fez lockdown na região de Shenzhen, uma região com quase 18 milhões de habitantes. Isso é prejudicial porque é um polo tecnológico, industrial e financeiro super importante. Quarto maior porto do mundo está ali naquela região. E com o lockdown você tem, de novo, o quê? Quebra na cadeia de suprimentos. Potencialmente mais inflação se continuar por muito tempo esse lockdown. Então você tem vários choques exógenos que deixaram os dois bancos centrais em alerta. O Brasil já estava caminhando para uma desaceleração, esses 100 pontos base foi a primeira de 100 pontos base depois de 3 reuniões que ele subiu 150 pontos base, ou seja, foi uma desaceleração, mas não tanto quanto as pessoas estavam começando a precificar. As pessoas anteriormente achavam que o Banco Central do Brasil ia acabar com a Selic em 11,75%. Estamos em 11,75% e ele não acabou ainda, deve continuar mais. E agora a gente chega justamente para onde a gente está indo, né? O Banco Central do Brasil, ele claramente estendeu o ciclo, né? Então o ciclo de aperto vai durar um pouco mais do que a gente antecipava, levando a Selic terminal, né, a última Selic, a Selic que encerra o ciclo de aperto, para algo em torno de 13%, 13,25% provavelmente, pelo menos é o que a gente consegue precificar neste primeiro momento. E é um cenário de estagflação, claramente, porque você tem taxa de juros elevada, você tem pouco crescimento esperado para esse ano e a inflação não arrefece. Pelo contrário, ela continua acelerando. Relatório Focus recente, mediana, apontou mais de 6% para a inflação, que é uma grande alta frente ao relatório anterior e acima da meta de inflação, né? A meta de inflação em 3,5%, o teto da meta 5%, então estoura o teto da meta inclusive, provocando mais uma vez que o Banco Central Brasileiro, como fez no ano passado, mande uma carta justificando o motivo do estouro, que é uma situação um pouco delicada, porque é o primeiro Banco Central verdadeiramente independente, né? Não só de fato como de jure também, aqui no Brasil, mandatos intercalados, enfim, e passa uma impressão errada, mas claro, por motivos exógenos, né? A gente está em um ano eleitoral, então isso pode servir de retórica, o mercado não gosta, enfim. Então, esse é o contexto para o Brasil, né? O Selic chegando a 13,25%, provavelmente. Vamos ver como vai se dar a inflação nos próximos meses. Até agora os dados de inflação só vieram até fevereiro, então a gente não sabe quais são os verdadeiros impactos desse estouro em um primeiro momento e, claro, a repercussão disso nos próximos meses, e um cenário de estagflação já para o Brasil, que é muito ruim, tá? O problema aqui também nos Estados Unidos é que a gente também pode estar começando a flertar com um cenário um pouco mais desafiador. O Banco Central americano fez questão de deixar o mercado um pouco mais tranquilo, falou, não, a economia ainda está forte, o que me permite ser mais comedido, né? Tá forte, né? Então não precisa se preocupar com problema de recessão, eu posso subir juros, a economia americana vai encarar um aperto monetário, eu posso ser mais comedido agora por conta da inflação lá fora e da falta de previsibilidade que a gente tem desses eventos, né? Guerra na Ucrânia, imagine só. Mas não se preocupe, porque a economia se sustenta pelo menos em um primeiro momento. Mas a gente já começa a ver sinais de inversão da curva. O que é essa inversão da curva? Se a gente olhar a curva de juros, né? A curva de juros é um exercício, né, que se faz
com diferentes maturidades de títulos da dívida pública americana do Brasil, da dívida pública de um respectivo governo. Diferentes maturidades, diferentes vencimentos, né? E a ideia central é que você pagaria mais por um prêmio de tempo, né? Então, normalmente a curva ela tem que ser crescente ao longo do tempo. Quanto mais longe, mais você tem que pagar. Quando ocorre uma inversão da curva, significa que os investidores estão topando receber menos no futuro do que no presente. Por quê? Isso é um risco de inflação, as pessoas estão fugindo para risco de recessão, as pessoas estão fugindo de ativos mais arriscados e indo para ativos mais seguros, como títulos do Tesouro Americano. E essa inversão da curva de juros já começa a dar sinais que vai acontecer. Já começa a dar sinais flertando ali no meio do pregão acontecimentos mais esporádicos entre diferentes vencimentos, e inversão da curva normalmente é prelúdio de recessão nos Estados Unidos. Nem toda a recessão nos Estados Unidos foi antecedida por uma inversão de curva, mas toda a inversão de curva precedeu, em certo momento, uma recessão. Ou seja, é um cenário um pouco desafiador, né? Então a gente fica com esse problema de risco de recessão, né? Então sobe juros, né? Continua subindo juros. Normalmente, da primeira alta até a recessão em si demora 3 anos, então a gente teria um tempo, mas isso aí é um histórico, né? Não necessariamente vai acontecer isso. Então as pessoas já têm medo que comece a ter uma recessão no ano que vem, por conta da alta exacerbada do preço. Então, nesse contexto desafiador que a gente está vivendo, uma época sem precedentes, nunca um banco central tão grande esteve reduzindo um balanço de 9 trilhões, né? Subindo taxa de juros numa situação pós-pandêmica de muita inflação, uma mudança na arquitetura de segurança internacional que a gente não via desde a queda do Muro de Berlim, a exclusão de um player gigante do G20 como a Rússia. Ou seja, é uma situação um pouco complicada em que a gente vive, mas não é porque a situação é complicada que não existe saída, né? A gente consegue algumas oportunidades nesse mercado. De primeira, eu já consigo vislumbrar uma coisa. Bem, taxa de juros no Brasil subindo, sabe quem vai render mais? Tesouro Selic, aquilo que você pode usar como caixa também, remuneração, risco zero do governo, um fundo DI de taxa zero, vai te pagar, já paga 11,75% ao ano, pode chegar a te pagar 13%, esses pós-fixados, indexados, né, esses pós-fixados em CDI, em Selic, são muito atrativos nesse momento. Títulos indexados à inflação, né, aqueles famosos IPCA+, também são atrativos diante dessa inflação que não para de desacelerar, a gente gosta bastante. A longo prazo, os títulos juro real brasileiro longo, né, costuma ser o vencedor. Ele é mais estressado em momentos como esse que nós vivemos nos últimos 2 anos, ele se estressa mais facilmente, mas ainda assim é um campeão nacional, né, juro longo, então aqueles títulos IPCA indexados, proteger a sua grana contra essa correção e ainda ganhar um juro real legal, bacana. Você tem também fuga para ativos reais e ativos seguros, né, então você tem essa migração para investidores saindo de ativos mais arriscados, indo para ativos mais seguros, e também seguindo um pouco do que a gente chama de rotação setorial, né? Você sobe taxa de juros, você tem a migração de recursos do que estava investido em crescimento, que tinha múltiplo alto, que estava caro, que tem fluxo de caixa muito lá na frente, que trazida valor presente para uma taxa de juros mais alta vale muito menos, e você migra para coisas que têm fluxo de caixa no presente, teses de valor, teses descontadas, economia tradicional em detrimento da nova economia. Então, nesse contexto, teses de commodities são muito atraentes, teses super descontadas. O Brasil acaba se descontando porque a Bolsa brasileira está muito descontada de maneira geral, o que atrai fluxo estrangeiro, tanto é verdade que a gente viu um grande fluxo entrando no Brasil nesse início de ano. Então, tem vários pontos aqui para fuga de ativos reais, imóveis volta a ser uma coisa atrativa, e até mesmo fundos imobiliários, né? Você consegue ter os reajustes inflacionários quando são de laje, galpão, e de papel também, aqueles que compra CRI indexados à inflação ou até mesmo indexados à Selic, né, ao CDI, também passam a ser muito interessantes. E por fim, mas não menos importante, metais preciosos. Eu fiz um vídeo recente só falando do contexto de metais preciosos, mas resumidamente, em um contexto de inflação e o que o Banco Central americano é mais comedido, você tem uma queda ou estabilização dos juros reais. Em um momento de inflação, juros reais estável caindo, metais preciosos costumam ganhar. Então, ouro e prata acabam sendo campeões desse ambiente, né? Então, um ambiente complicado, ninguém vai negar disso, é um momento super emblemático para a economia internacional e para a economia brasileira. Ano de eleição também sabe como é que é. Mas eu acredito que com essas oportunidades que eu acabei de falar, você vai estar muito bem amparado para enfrentar essa tormenta e, em um segundo momento, conseguir abarcar novos retornos mais exacerbados, tá certo?
Isso era o que eu queria passar para vocês, resumidamente o que aconteceu, quais são os desdobramentos dessa super quarta, de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Se você gostou de conteúdos como esse, eu convido aqui para você dar uma conferida no Palavra do Estrategista. É uma das assinaturas que eu trabalho aqui na casa, ela é redigida principalmente e conduzida pelo estrategista-chefe da Empíricos, que é o Felipe Miranda. Com muita responsabilidade a gente passa tudo o que é de melhor ideia para o momento que está na nossa cabeça, então, independente do seu perfil, tá? Se você for um cara conservador, vai ter ideia para você lá, se for um cara rodado, vai ter ideia para você lá. E a gente tem comentado também sobre esse ambiente de guerra, ambiente de inflação, metais preciosos, onde eu coloco meu dinheiro nesse ambiente, né? A gente tem falado um pouquinho sobre isso, convido aqui, você tem o QR Code aí na tela, ou o link aqui embaixo na descrição, com certeza você vai ser muito bem recepcionado por esse nosso produto, tá certo? Com isso eu encerro o meu vídeo, mais uma vez para você que não é inscrito, eu convido novamente a se inscrever, ativa o sininho para ativar as notificações, compartilha com seus amigos se gostou do conteúdo, curta também e comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre esses desdobramentos inflacionários e também novos temas para a gente trazer aqui, tá certo? Fico por aqui e até mais.